e o versículo 15. Amém, irmãos? Olha só o que diz esse texto: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como, vamos repetir isso, e vivam não como tolos. Em outras versões está escrito insensatos, mas como sábios. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele traz esse ensinamento aqui nessa passagem. Ele diz: olha, tomem cuidado, fiquem atentos, alertas no modo como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, não como insensatos, mas como pessoas prudentes. Então, irmãos, quando eu leio essa passagem aqui, esse texto, o que nós percebemos aqui nesse versículo? Que nós podemos andar de uma forma tola ou de uma forma sábia. Amém? Quem está aqui nessa manhã? Nós temos duas jornadas, dois caminhos que nós podemos trilhar: o caminho da insensatez ou o caminho da sabedoria, o caminho da tolice ou o caminho da prudência. Amém, queridos? Quando eu leio esse texto, irmãos, essa passagem já está no capítulo 5 de Efésios. Mas para você entender melhor essa passagem, você precisa entender os primeiros capítulos, o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3. Porque a palavra de Deus, ela não foi escrita em capítulos e versículos. Isso aqui que nós lemos agora é uma carta. Então, você precisa conhecer o contexto, você precisa conhecer toda a carta para que você entenda certas passagens. Mas uma coisa, irmãos, que é muito importante, que nós vemos o apóstolo Paulo ele desenvolvendo nessa carta, é sobre a nossa identidade em Cristo. Quando você lê o capítulo 1 de Efésios, que é um texto muito difícil de entender, muitas pessoas têm dificuldade, mas o apóstolo Paulo agora ele tenta trazer para a igreja de Éfeso quem eles são em Cristo Jesus. E isso está atrelado à nossa identidade em Cristo. Por isso, irmãos, que uma forma para que você possa andar em sabedoria é você ter firme a sua identidade, é você saber quem você é. Você precisa saber quem você é no Senhor. Amém? Você precisa saber como que o Senhor olha para você. Quando o Senhor olha para o Gilvan, quem que o Senhor vê? Quando o Senhor olha para você, para o José, para Maria, para o Pedro, enfim, o que o Senhor vê quando Ele olha para essa pessoa? Quando nós estudamos a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus fala de nós no velho homem e do novo homem. Amém? Então o nosso velho homem está atrelado ao nosso passado, a quem nós éramos quando não conhecíamos a Jesus, a Cristo. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos novas criaturas. Somos filhos de Deus agora, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Tem alguém que é filho aqui nessa manhã? Então, querido, quando Deus olha para nós, a ótica de Deus, nós precisamos entender o que Ele está vendo. Nós precisamos entender quem nós somos agora, sendo uma nova criatura. O que significa estar em Cristo Jesus? À medida que você vai entendendo quem você é, você vai
tendo mais facilidade em andar em sabedoria. Em sabedoria. Amém? Isso é muito importante. Porque, irmãos, hoje em dia há um problema muito sério com crise de identidade. A pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não sabe de quem ela é filha. E às vezes essa pessoa ela está boiando, ela está voando. É por isso que nós lidamos, e muitas pessoas acabam vivendo como uma gangorra. Muitas pessoas, a vida delas é igual aquele, como é que é o nome? A roda gigante, né? Eu não fui ainda lá em Balneário Camboriú, que tem uma roda gigante lá, mas eu pretendo ir. Mas quando tu vai na roda gigante, não é assim, irmãos? Quando tu tá lá embaixo, daqui a pouco tu tá lá em cima, né? Daqui a pouco tu tá lá embaixo. E daqui a pouco tu tá em cima. Então a vida de muitas pessoas é uma roda gigante, cara. É uma gangorra, ela tá em cima, embaixo, em cima, embaixo. Uma semana ela tá bem, ela tá forte. Uma semana ela quer ler Bíblia, ela ora. Na outra semana ela tá depressiva, ela está angustiada, ela está arrebentada. E muitos desses problemas, querido, ou se não o X desse problema, a questão é pessoas que não sabem quem são. A identidade dela está afetada. São pessoas que são movidas muitas vezes pelas emoções. As emoções, as circunstâncias é que norteiam a vida dessa pessoa. E isso, irmãos, reflete nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então o pastor quer dizer aqui, por isso que é importante você participar dos cultos. Por isso que é importante você estudar a palavra. Por isso que é importante você se dedicar ao ensino bíblico, porque na palavra de Deus é que está inserido, onde consta a sua identidade em Cristo. Quem você é nele? Quem você é nele? E daí, querido, quando você sabe quem você é no Senhor, as coisas que vêm de fora não vão te afetar, não vão te abalar. Por quê? Porque você está firme na rocha. Se lembra que Jesus falou assim, ó, quem ouve, olha só, quem ouve as minhas palavras, ouve os meus ensinamentos, quem ouve as lições, quem ouve a palavra, a mensagem que eu estou proferindo. E quando essa pessoa ouve esta mensagem, ela pratica esta palavra, Jesus fala o seguinte: essa pessoa é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Olha só o que Jesus está falando, que a pessoa que pratica a sua palavra, não é somente ouvir a palavra, não é só ouvir, porque você pode estar num culto como esse ouvindo o que o pastor está falando aqui, mas se você não praticar lá fora, querido, a casa que você está edificando estará sobre areia. Sobre areia. Aí Jesus diz assim, ó, essa pessoa que ouviu a minha palavra, o meu ensinamento, e ela colocou em prática, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O alicerce desta casa é firme, é a rocha. E daí Jesus diz assim, ó, quando vir a tempestade, quando vir a enchente, quando vir o vento forte, essa casa ela vai sentir, mas ela não será derribada, porque o alicerce dela, ela está segura, amém? Ela está segura. Ela está firme na rocha. Quando Jesus está falando de tempestade, irmão, aqui, de vento forte, ele está falando das situações que você enfrenta ali fora. Ele está falando das crises que estão ali fora. Ele está falando das situações e adversidades que você enfrenta na sua família, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento. É disso que Jesus está falando. Ele não está falando de tempestade, de coisa. Jesus está falando de você, da sua vida, no particular, no individual, quando você ouve a palavra dele e pratica.
As coisas vão vir contra você, mas você vai permanecer, amém? Você vai permanecer. Você não será lançado por terra. Você não vai se desviar, sabe? Você não vai chutar o balde. Você não vai perder o eixo, não, porque você sabe aonde você está, quem você é. Agora, quando nós não ouvimos a palavra, quando nós não praticamos a palavra, quando numa manhã como essa a gente fica voando, a gente não dá atenção que a palavra de Deus, elas são senhas. A palavra do Senhor, queridos, elas são chaves que são liberadas para você abrir portas que vão abençoar a sua vida, amém? Que vão abençoar a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Então você recebe essas chaves e você abre essas portas e você recebe a bênção, você tem a bênção, você acessa a bênção. Mas quando nós não atentamos, irmãos, as portas continuam fechadas. E a nossa vida continua da mesma forma, a mesmo jeito, não muda. Pastor, eu vou ao culto há tanto tempo, há tantos anos, mas a minha vida não muda, pastor. É porque você não pratica a palavra. Você não dá atenção à palavra, você não teme a palavra, você no seu dia a dia não se dedica a conhecer a palavra. Por isso, querido, a pessoa pode ser multimilionária. Se esse dinheiro estiver em um cofre e ela não souber a senha, querido, já era. Não é assim ou não é? Tu pode ter um cofre lá com toneladas de ouro. Se tu não souber a senha, como é que você vai desfrutar? Até isso me faz lembrar de uma ilustração que eu ouvi, se eu não me engano, em um livro do pastor considerado até o príncipe dos pastores, que é o Spurgeon. Ele conta uma ilustração de certa vez na casa de uma senhora. Eu acho que ele foi na casa desta senhora. Quando ele chegou numa casa, uma senhora simples, uma senhora diarista, que trabalhou muito tempo com um homem rico. Quando ele chegou na casa dessa senhora, se eu não me engano era ele, ou ele estava narrando a situação de outra pessoa, mas eu acho que era ele. Mas você vai entender. Ele olhou na casa daquela senhora conversando ali, tinha um quadro na parede, e nesse quadro ali tinha algumas escritas, tinha algumas coisas anotadas, assim, parecia um documento no quadro. E essa senhora era uma senhora leiga, não sabia ler, não sabia escrever, uma senhora que limpava a casa, que fazia os trabalhos de uma empregada doméstica para um homem que era muito rico da época. E ele começou a conversar com essa senhora e perguntou: o que é esse quadro ali na parede? Daí essa senhora falou: isso aí é o meu antigo chefe, um senhor a qual eu trabalhei muito tempo na sua casa, e ele faleceu e ele deu para mim esse quadro de lembrança, de presente. Ah, que legal, que bênção. Quando ele foi examinar o quadro, era o que, irmãos? Um testamento. Aquele homem rico deixou fortunas para aquela mulher. Aquele homem rico deixou fortunas para aquela senhora. Os seus bens, a sua riqueza, ou seja, aquela mulher era uma multimilionária, vivendo como uma pessoa comum, uma pessoa pobre, uma pessoa debilitada, talvez. Por quê? Porque ela não tinha o entendimento. Ela não tinha o entendimento. Ela não tinha a chave. Ela não sabia. Ela era leiga. Ela era ignorante concernente à sua herança. Ela era ignorante concernente os bens que lhe pertenciam. Assim somos nós. Se você e eu não entendermos a palavra, se eu e você não entendermos a nossa herança em Cristo Jesus, é arriscado passarmos uma vida como mendigos. Filho e filha de Deus. O cara é filho, o cara é filha de Deus, mas não desfruta dos benefícios desta
filiação. Não sabe quem é. Não sabe quem é. Não entende, não tem as chaves, não tem as lições da palavra. Está perdido. Por isso que é importante, irmãos, o culto. Porque aqui tu aprende chaves. Por isso que é importante o ensino da palavra de Deus. O estudo bíblico. Essa aqui é uma verdade. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Porque a pessoa que sabe, a pessoa que está alicerçado nessa rocha, as coisas não conseguem abalar ela. Ela pode, porque Jesus fala, a casa, irmão, quando vem pode até dar uma sacudidinha assim, tremelique. Mas ela permanece. Ela permanece. Assim conosco, não é? Quando vem o vento forte, ou tu acha que porque tu é um pastor, porque tu é um obreiro, porque tu é um missionário, porque tu é um apóstolo, tu acha que quando o vento forte bate, o cara não dá uma tremida? Dá uma tremida, cara. Mas ele sabe que maior é aquele que está com ele. Ele permanece, ele continua, ele avança, ele não retrocede, ele não vira as costas, ele não volta atrás. São aqueles que vão até o fim, porque estão alicerçados na rocha. Por isso que a pessoa, irmão, que ela não for até o fim, é uma pessoa que eu tenho as minhas dúvidas se verdadeiramente ela entregou a sua vida a Jesus Cristo. Porque quem verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele vai perseverar. Quem é do Senhor, quem vai alcançar a salvação, vai perseverar até o fim. Até o fim. O cara vai. Amém, queridos? Você é filho do Deus Altíssimo, amém? Você não é filho do Zequinha ali da esquina, não. Você não é filho, sabe? Você é filho do Deus Todo-Poderoso, amém, irmãos? Eu e você somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Filho do Deus Altíssimo. Mas se essa chave não virar na nossa cabeça, nós não entendermos, entende? A gente corre o risco de virar chacota na mão do inimigo. Essa aqui é a verdade. Porque o inimigo, ele atua na nossa ignorância. O inimigo, ele atua naquilo que você não entende. Aquilo que você não entende, você não desfruta, você não recebe, você não acessa o que você não entende. Então o inimigo, ele vai agir na tua ignorância. Ignorância. É ali que o inimigo age. Ele é o seu pai, amém? Então nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Não é para você levantar a cabeça e se achar agora o rei da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto, não. É seguindo os passos de Cristo, mas sabendo quem você é no Senhor. E isso, irmãos, afeta tudo a nossa vida. Quando você não sabe quem você é, você tem a facilidade de agir movido pelas emoções. Repita comigo: eu não posso agir com base nas minhas emoções, mas sim nos princípios. É isso aí. A emoção, querido, é algo que ela oscila, certo? Se eu mostrar para você aqui um vídeo muito engraçado, o que tu vai fazer? Tu vai rir. E tá cheio aí, né? Tem os memes hoje, né? É tanto meme. Às vezes em quando eu tô rindo lá. Tô no quarto com o celular lá, a Elida fica só rindo. Que cara, cada coisa engraçada.
Mas irmãos, tu ri. Amém? Ai, Jesus. Mas quando mostra para você algo quando mostra para você algo muito triste, o que você faz quando mostra algo triste para você? Você chora. Se quando você vê uma injustiça, querido, como é que você fica? Mostra lá uma injustiça. Você fica com raiva, não dá? Uma ira santa. É assim ou não é? Porque, irmãos, aí as emoções oscilam, certo? Oscilam. Por isso que nós não podemos ser guiados por emoções, porque se tu é guiado pelas emoções, uma hora tu vai estar feliz, outra hora tu vai estar triste, outra hora tu vai estar cabreiro, irado, querendo quebrar tudo, dar chute no teu esposo, na tua esposa. Então, a sabedoria aqui, que o texto fala para nós sobre andar em sabedoria, primeiramente é andar por meio de princípios. Você tem princípios, amém, queridos? Irmão, você está indo com o teu carro ali, né? Amanhã, segunda-feira, tu está indo no teu carro trabalhar. De repente o cara vem e te dá uma fechada. Vamos supor, o cara dá uma fechada em ti e ainda faz assim para ti, ó. Não, eu vou fazer o sinal aqui. Faz assim para você. Dá uma buzinada, uma fechada e faz assim pela janela. O que tu vai fazer? Qual é a tua reação? Se tu for levado pela emoção e tu tiver um gancho igual eu tenho lá no meu de trancar, tu vai querer tirar aquele gancho e quebrar o cara no pau, é ou não é? Porque a tua emoção naquele momento vai querer tu fazer isso. Vai surgir uma ira, uma raiva, uma indignação, porque uma injustiça aconteceu. E se você é levado por essa emoção, você vai querer ferir, bater, matar. E é por isso que hoje em dia muitas pessoas perdem as suas vidas no trânsito. É assim ou não é? Quantas notícias de morte por causa de briga de trânsito acontece hoje? Por quê? O calor do momento, a emoção. Mas irmão, quando você é um filho de Deus, porque quem está conduzindo aquele carro é um príncipe, amém? Quem está conduzindo aquele carro é uma princesa, é o filho do Deus Altíssimo. Aí o cara faz isso, mas você tem princípios. Você vai respirar fundo e você vai dizer o que? Está amarrado, Jesus. Está amarrado, tu vai respirar fundo, tu não vai querer brigar, porque tu é crente. Você conhece Jesus, você sabe que não pode brigar, você sabe que não pode chamar um palavrão, você sabe que tu não pode revidar, ainda que tu vai estar naquele calor do momento, mas você tem o quê? Alicerçado na sua vida um princípio que vai evitar, esse princípio vai evitar você de responder conforme as tuas emoções. Então, irmãos, às vezes acontece comigo. Se tu dirigisse, uma hora tu vai dirigir com o pastor. Eu não abusino, irmão. Os caras me fecham às vezes. Ali naquela rotatória ali de casa, os caras passam. Tem que parar, eles passam, entende? E a preferencial é nossa. E eles passam. Eu não abusino, irmãos. Aí ele até fica bravo, porque tem que arrumar a buzina. Mas é até com a buzina funcionando, eu não sou de abusinar, eu tenho uma paciência com a graça de Deus. Ando na minha boa. Só que tem outras coisas que já me tiram do sério também. Então, tem áreas que você é calmo, tem outras que você não é tanto, não é assim? Mas é dessa forma, queridos. Deixa o Espírito Santo. Você é filho, amém? Você é filho. Então, no teu casamento, certo? No teu casamento, que casamento é um desafio, casamento não é brincadeira, certo? Por isso que casamento, a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unir-se-á a sua esposa. Casamento não é para criança, é para homem. Deixará o homem. O casamento é um desafio para todos nós. Você tem princípios como um homem de Deus. Você tem princípios como uma mulher de Deus. E você deve caminhar e responder baseado nesses princípios e não baseado nas emoções. Porque mulher de Deus, você chega lá no teu quarto, né?
aquela toalha, né, jogada em cima da cama, molhada ainda. A mulher já tem vontade de dar uma voadeira no marido, não é? Esses dias eu ouvi um vídeo, daí a mulher falou assim: por que tu deixou a toalha jogada em cima da cama? Daí o cara pegou a toalha: porque no teto ela não fica. Irmãos, então acontece brigas, entende? Guerras. E daí, irmãos, na emoção, no calor do momento, tu já vai dar uma resposta pro teu marido, o marido já vai responder, já vai pegar alguma coisa do dia anterior, uma situação, pronto. Está instalado a guerra, está instalado a briga, que vai acabar com o teu dia, com a tua comunhão com o Espírito Santo. Você tem princípios, amém? Casamento, família, relacionamentos, você é uma pessoa de princípios. Esse é o caminho do sábio. É o que nós estamos lendo aqui, o caminho do sábio. É um caminho que tem princípios estabelecidos na palavra de Deus. E não age conforme as emoções e o calor do momento. Outro negócio muito importante, queridos, é o tolo, o insensato, ele busca governar sobre você, controlar você. Mas o sábio, ele faz parceria. Amém? Sabe aquela pessoa que ela quer controlar você? Parece que você é um escravo dela, tem que ser do jeito dela, da forma dela, da maneira dela. Esse é o caminho do tolo. O sábio, ele trabalha com sabedoria. O sábio sabe caminhar lado a lado com a pessoa. Aquela pessoa individualista, sabe? Aquela pessoa é do meu jeito ou não é? Isso é o ego, é o orgulho lá dentro, sabe? Ou é da minha forma, não quero. É aquele cara que antigamente a gente ia jogar um futebol na rua, né? Aí ele era o dono da bola. Aí ele pegava a bola, acabou o futebol. E ele ia para casa dele com a bola debaixo do braço e acabava o futebol, porque a bola é minha, vocês só vão jogar a hora que eu quero, vai acabar. Irmãos, isso é ego, isso é o caminho do insensato. Eu e você fomos chamados para andar na comunhão, em parceria, juntos, amém? Juntos. A palavra de Deus diz: 2 são melhores que 1, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Eclesiastes 4:9. Para de querer ter o controle, amém, querido? Para de querer ter o controle, para de querer, sabe, dominar. Aquela vida que tenta dominar, controlar, amarrar. Tem chefes assim, né? Não tem assim o chefe? Ele é a única voz, ele é o único, ele não ouve. Caminho do tolo, querido. Às vezes a pessoa do teu lado, ela pode te dar um conselho que vai te ajudar, que vai te abençoar. Outro caminho, queridos, do tolo também é o guardar mágoas. Pessoa que fica guardando mágoas no seu coração. É o caminho da insensatez. A pessoa que ela não libera o perdão. E hoje, irmãos, isso é algo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque lidamos com pessoas, colegas de trabalho, família, igreja, situações que acontecem, situações que são levantadas, e a pessoa não consegue liberar o perdão. A pessoa não abre, ela não abre o seu coração para liberar, para perdoar, tem dificuldade em perdoar. Só que isso vai acarretar, vai trazer uma consequência. É um caminho da insensatez, irmãos. O caminho da sabedoria libera o perdão. O caminho da sabedoria, queridos, ele não fica amarrado às situações do passado. Esse é o caminho da sabedoria. Já parou para pensar, se o apóstolo Paulo fosse uma pessoa rancorosa, o apóstolo Paulo fosse uma pessoa que não liberava o perdão, esse homem não poderia ser usado da forma que foi, porque um homem que apanhava o tempo inteiro,
perseguido, preso, açoite, guspe, vai para lá, vem para cá, apanha ali, leva paulada ali, xingam ele ali, menosprezam ele lá. Mas já pensou o coração de um homem desse? Como é que o Paulo andava? Em perdão, porque Paulo sabe quem é, amém? Por isso, irmão, quem sabe quem é, libera perdão. Quem sabe quem é, libera perdão. Não guarda, não fica guardando mágoa. E a vida que continua, querido. Se te feriu, como já me feriram várias vezes, e me ferem e vão continuar me ferindo, eu vou liberar o perdão, porque o Senhor é comigo, amém? O Pai é comigo. O Senhor é com você, meu irmão. O Senhor é com você, minha irmã. Glórias a Deus. Não fique guardando mágoa não no seu coração. Não fique, meu querido, com rancor, com raiva da pessoa. Não. Você é maior do que isso, amém? Em Cristo Jesus você está em outro lugar. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: esquecendo-me. Filipenses no capítulo 4 você lê isso. Esse homem de Deus vivia assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueça algumas coisas, amém? Deixa para lá, é passado, porque o sábio, ele anda em perdão. Por isso que nós temos essa frase: amar, servir e perdoar até o fim. É até o fim, porque a nossa jornada, você como um homem e uma mulher de Deus, homem e mulher de Deus, vão ter que lidar, você tem que lidar com pessoas, e essas pessoas vão machucar você, essas pessoas num determinado momento vão ferir você. Essas pessoas também enfrentam dias maus e dias bons, situações adversas, e elas às vezes vão dar uma resposta a qual você não espera, mas você, sabendo quem você é, um homem e uma mulher de Deus, que não é levado pelas emoções e o calor do momento, você sabe perdoar, você sabe deixar para lá, você sabe abraçar e beijar, porque você sabe quem você é. Se tem alguém que foi ferido nessa história, foi Jesus Cristo, por mim e por você. Ou tu acha que foi água com açúcar para Cristo lidar com os meus e com os teus pecados? Não. Foi difícil para Ele. Os teus pecados, a tua negligência feriu Jesus na cruz. Os meus pecados penduraram Cristo no madeiro. Não foi fácil para Ele. Mas o que Jesus fez por nós? Ele nos perdoou. Dobramos o nosso joelho, reconhecemos Cristo como nosso Salvador, e Ele perdoou eu e você, nos deu uma roupa nova, nos chama para a mesa, nos abraça e diz para nós: agora tu não és mais inimigo, agora tu és filho, tu és minha filha. Da mesma forma, meu querido, que Deus nos perdoa, devemos perdoar, porque esse é o caminho da sabedoria. Esse é o caminho da sabedoria, glória a Deus. Quem está com o pastor aqui, se lembra que nós estamos falando sobre dois caminhos, amém? O caminho do tolo e o caminho do sábio. Outro ponto tolo, querido, na nossa jornada é esperar a perfeição dos outros. E a gente espera que a pessoa seja perfeita. Desculpe dizer isso, não vai acontecer. Nós temos as nossas imperfeições. Só houve um perfeito nessa história: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pare de esperar a perfeição da pessoa. A pessoa não vai ser. A sabedoria vê o outro como Deus vê. Vê como Deus vê. E Deus é uma pessoa graciosa, cheia de graça.
que está nos capacitando, que está nos forjando, que está nos preparando. Você não vai ter essa perfeição da pessoa ao seu lado. O seu cônjuge nunca será perfeito. Ele está num processo de aperfeiçoamento. O teu filho talvez nunca vai chegar a uma perfeição. Ele está num processo de aperfeiçoamento. Eu e você nunca, enquanto nessa terra, porque todos os dias é um desafio. Todos os dias você tem que fazer alguma coisa, você tem que arregaçar suas mangas, buscar a face de Deus. Perfeição nós vamos encontrar na presença, na eternidade, amém? Quando Ele conceder a você um corpo glorificado, a qual diz: esse corpo corruptível vai cair por terra, e Deus vai dar para você e para mim um novo corpo, glorificado, majestoso, poderoso como o dele. Um corpo que não vai ter sido contaminado com o pecado. É ali você vai ser perfeito na presença do Abba, amém? É dessa forma. Mas aqui, queridos, é um processo de aperfeiçoamento. Então tem pessoas que elas não sabem lidar com isso. Elas buscam a perfeição no cônjuge, no filho, no trabalho, no amigo, e elas não encontram isso, e acabam sendo pessoas chatas, pessoas inflexíveis, implacáveis. Nós devemos, sabe o que? Olhar no espelho, amém? Quando você olha no espelho, por isso antes de olhar pela janela, olha no espelho, amém? Amém, irmãos? Antes de você sair correndo para olhar pela janela, passa lá no banheiro e olha no espelho. É dessa forma. Glórias a Deus. O amor é paciente, o amor é bondoso, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E para nós orarmos aqui, não faça de certas pessoas um ídolo. A pessoa é um ídolo para ti. A pessoa ocupou o lugar de Deus na sua vida. Caminho do tolo. O primeiro lugar, irmãos, é de Deus, amém? O primeiro lugar é do Senhor. A pessoa dá tudo. Faz da pessoa, do relacionamento, um ídolo. Idolatra. É um erro sutil e perigoso, porque o coração do homem foi criado para depender de Deus. A sabedoria, o caminho do sábio, ele coloca Deus no centro. Deus é prioridade, o Senhor é o centro, Jesus é o centro, e não a outra pessoa. Manter Deus como centro, o eixo que sustenta tudo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Em primeiro lugar. E isso aí pega no nosso dia a dia, entende? No nosso dia a dia isso pega, porque a gente abre mão muitas vezes de algo para o Senhor por causa de pessoas. Nós abrimos mão de algo para Deus muitas vezes por causa de pessoas. Mas querido, na tua escala de valores tem que estar o Senhor. Tu não deve abrir mão, entende? Tem que ser um princípio para ti. É o que nós estamos falando de princípio. Princípio para você. Não, amigo, amo você, mas o meu princípio, a minha prioridade é o meu Deus. Não abrirei mão, me perdoem, podemos marcar outro dia, conversar, tomar um café, mas agora eu vou adorar o meu Senhor. Por quê? Porque é o meu princípio, eu me movo por princípio. Cara, gostou? Gostou. Não gostou? Não gostou. Mas você tem princípio. Amém, queridos?
vai se relacionar lá com uma pessoa, não teme a Deus. Que gata, achei, pastor, a mulher da minha vida. Raridade, pastor. Só que não teme a Deus, não quer saber de igreja, de Jesus. Mas você tem o quê? Princípio. Você tem princípio. O que você vai fazer? Não é para mim. Não teme o Deus que você serve, que ele não é para você. É simples assim, amém? Ou o homem, um galã de novela mexicana apareceu, mas não teme a Deus. Que negócio de Jesus, de igreja, não, né? Não largo a minha cervejinha, minha caipirinha, não, né? É para você? Não, porque você tem o quê? Princípio. Você é homem e você é mulher de Deus. E daí, sabe, irmão, quando você nega a sua vontade por causa do Senhor, de um princípio que é Ele, Ele vai mandar para você a bênção. Amém? No tempo certo vai vir a bênção na tua vida. E essa bênção vai ser de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, do jeito de Deus. Mas o que nós vemos hoje? Pessoas idolatrando relacionamento. Por causa disso, elas abrem mão do Senhor. Elas fazem uma escolha, entende, irmãos? Elas tomam uma decisão. Eu quero finalizar, irmãos, aqui essa passagem, onde nós estamos falando aqui de dois caminhos muito importantes para a nossa vida prática lá fora, amém? Que fará diferença na sua vida. Eu quero explicar para você, querido, o nome, a palavra. Você sabia que a palavra decisão, a palavra decisão, ela vem de cisão? Quem sabia disso? A palavra decisão, ela vem de cisão. E o que é cisão, pastor? É um corte. É um corte. Quando você decide, significa que você está cortando algo da sua vida. Pastor, eu tomei a decisão. Eu fiz a escolha de cortar algo. É isso que você está fazendo. Isso é uma decisão. É um corte que você faz. Eu tomei a decisão de emagrecer, pastor. Estou cortando já o sorvetinho que eu tanto gosto. Estou cortando já aquele bolinho da manhã, que todo dia lá em casa tem aqueles bolinhos de areia, sabe? Oh, Jesus, é que isso deve engordar muito. Vai ter que cortar, amém, irmãos? Você corta algo da sua vida porque você tomou uma decisão. Você cortou. Então, querido, hoje tome a decisão de andar em sabedoria. Amém? E corta, querido, corta coisas que vão te impedir de viver em sabedoria. E como eu falei, caminhe nos princípios e não nas emoções. Porque se você caminhar norteado pelas tuas emoções, você vai ser aquela gangorra, aquela roda gigante. Um dia está bem, outro dia está mal. É a pessoa norteada pelo vento, pelas ondas. É a pessoa norteada pelo mundo. O que o mundo fala, o que o mundo dita, norteia, guia, direciona essa pessoa. Vai ser uma pessoa infeliz, emocionalmente abalada, se não ouvir as palavras de Cristo e ouvindo colocá-las em prática, alicerçadas na rocha que é o Senhor. Glórias a Jesus. Fez sentido essa palavra aqui nessa manhã para você? Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé aqui, vamos orar. Dois caminhos foram colocados diante de nós hoje aqui. E nós corremos o risco também de muitas vezes andar em um período em sabedoria, mas no outro faz tolices.
Por quê, pastor? Porque andar em sabedoria exige de mim e de você perseverança. 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 Perseverança na presença. Perseverança na palavra. Perseverança na santidade. Perseverança nos cultos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É o caminho do sábio. Ser sábio exige um preço. Amém? Ser tolo não exige nada. É só viver a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem que tu vai ser, tolo? Agora ser sábio, querido, exige a presença do Pai todos os dias, a palavra de Deus todos os dias, o devocional, as direções, o teu amor, a santidade, o temor. É o homem, por isso que sabedoria é o caminho do homem e da mulher de Deus. Quem vai andar em sabedoria aqui nessa manhã? E sabe o que acontece? Tudo ao seu redor será afetado. A sua casa é afetada quando você anda em sabedoria. O seu esposo é transformado, a sua esposa é impactada. O seu trabalho, algo acontece, as pessoas começam a ver que você é diferente, porque é um homem sábio, é uma mulher sábia. A sua família vê que você tem princípios agora, um homem sábio. E sabe o que acontece? Que o sábio ele vai prosperar em todas as áreas. É o que eu declaro sobre a sua vida: prosperidade em todas as áreas da sua vida. Porque é um homem e uma mulher que tomou a decisão de andar em sabedoria na presença do Pai. Fecha os teus olhos, vamos orar. Ore em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, te adoramos nessa manhã, te adoramos nesse lugar, te adoramos nesse lugar. É a sabedoria do alto que vai conduzir a sua vida, é a sabedoria do alto que vai nortear a sua história, é a sabedoria de Cristo. Oh, olha ele.